Oi, eu sou o Bussunda e se você está chegando aqui no dia certo e na hora exata, hoje é sexta-feira, são 18 horas, que é sempre quando eu lanço aqui no canal a série Filme História, que o nome já está dizendo, né? São filmes com um contexto histórico e que eu dou uma breve falada sobre o filme e depois analiso o contexto histórico. E hoje eu vou falar de um dos filmes mais icônicos aí da época pandêmica que a gente vive, que é A Voz Suprema do Blues de 2020. Essa altura a maior parte da galera já assistiu esse filme aí, que é o filme póstumo, né, do Chadwick Boseman, que ficou conhecido para nós aí, pelo menos para mim, como o Pantera Negra, mas é um grande ator que acabou falecendo, né, precocemente aí por questão de saúde. E, gente, ele estava gravando o filme, tinha gravado o filme, mas o filme estava em produção ainda quando ele acabou falecendo e o filme foi lançado depois de sua morte, né? Um filme póstumo. Mas é um filme que não tem como o principal personagem o personagem do Chadwick Boseman, mas sim a personagem da Viola Davis, que é a Ma Rainey, né? Ma Rainey, que é uma grande cantora de blues do início do século XX. E o filme basicamente fala de uma história dela gravando Black Bottom. Inclusive o nome em inglês do filme é esse, é Ma Rainey Black Bottom, que ia ficar complicado traduzir para o português de forma literal, que ficaria algo como o traseiro preto de Ma Rainey, né? Porque na verdade Black Bottom, a tradução é mais ou menos essa, bunda, o traseiro preto, e é o nome de uma música, né? E daí, por bem, os caras resolveram traduzir para o português com um nome distinto, né? E chamar de A Voz Suprema do Blues. Mas ela tá gravando essa música lá em Chicago de 1927 e basicamente esse é o enredo do filme. Não é um filme que tem um trama complexo, não é aqueles filmes que tem grande ação ou que tem um grande enredo ou que vai ter aquela personagem buscando redenção, uma lição de vida, alguma coisa assim. É como os críticos gostam de falar um filme de atores, né, de grandes atuações. Eu particularmente curti muito a atuação do Chadwick Boseman, que talvez até a questão de todo o apelo emotivo que a gente tem agora por ter perdido esse cara tão cedo valorize mais, né? A gente veja mais, talvez até do que ele atuasse, mas eu curti bastante. E a própria Viola Davis e toda a galera que tá ali fazem alguns diálogos e alguns monólogos muito interessantes, muito bacanas, em um filme que é de diálogo. Um filme, quem gosta de ver atuação, quem gosta de ver diálogo, certamente vai curtir bastante A Voz Suprema do Blues. Mas aí a gente analisa aqui o contexto histórico, né? E nesse contexto eu preciso destacar algumas coisas que, na verdade, o blues ele tem origem das canções das pessoas negras escravizadas, principalmente do século XIX, que estavam lá trabalhando lá nas lavouras de algodão, nas lavouras de diversos produtos e cantando, cantarolando, fazendo protestos, inclusive, em suas canções. E essas canções, essas melodias deram origem a esse gênero musical que é o blues, que inclusive tem esse nome de blue, né, que é tristeza, uma das formas de expressar tristeza na língua inglesa. E o blues começou a se popularizar bastante daí no princípio do século XX com a ascensão da indústria fonográfica, da indústria da música, logo depois do rádio também. E muitos artistas negros começaram a fazer sucesso, inclusive era onde os negros muitas vezes conseguiam obter algum sucesso, numa sociedade extremamente racista como a dos Estados Unidos daquela época. Os negros conseguiam, através da arte, da música, ter algum espaço, ter alguma possibilidade de ascensão social, e é o que aconteceu com a Ma Rainey, que na verdade ela era do sul e acabou migrando para o norte, dentro de um processo que estava acontecendo nos Estados Unidos que chamam lá de a Grande Migração. Acontece que lá, mais ou menos da época da Primeira Guerra Mundial, 1915, 16, até os anos 70, milhões de pessoas saíram do sul em direção ao norte, principalmente pessoas negras, porque na verdade o sul, como era o local onde tinha mais escravidão ao longo do período colonial
Lembram vocês que é o lugar que resistiu ao fim da escravidão, inclusive tendo a Guerra Civil lá na década de 1860, porque o Sul principalmente não aceitava as ideias abolicionistas. Ele era um território muito hostil, muito racista. Não que no Norte não tivesse racismo, mas no Sul existiam os linchamentos, existiam estupros, inclusive coisas que são relatadas no filme, né? O personagem lá do Chadwick Boseman, em algum momento ele começa a relatar da história da mãe dele que foi estuprada, daí tem um outro músico lá que fala de um pastor que foi linchado. Então vão contando essas histórias que eram histórias muito comuns no sul dos Estados Unidos. E fugindo das perseguições raciais, também em busca de melhores oportunidades, visto que o norte se desenvolvia mais, milhões de pessoas começaram a migrar. Inclusive, gente, é 1927 que se passa o filme, vejam vocês, 2 anos antes da grande crise, né, a famosa crise de 29. Então, os Estados Unidos está naquele momento de crescimento, de euforia, e dentro desse momento de crescimento a gente vê a própria questão da ascensão da música, né, da ascensão dos artistas negros que vêm do sul, vão para o norte e começam a transformar o blues em um grande fenômeno comercial, que depois, inclusive, influenciou muitos outros artistas dos anos 40, 50, 60, né, até os Rolling Stones, que são os velhinhos do rock que estão aí até hoje. Quando eles começam, eles são consubstancialmente caras inspirados pelo blues. E o filme também mostra pra gente essas questões de racismo que são explícitas, né? Quando os músicos, por exemplo, que eles estão bem arrumados, né? Estão bem com roupas bonitas, né? Andando pelas ruas, eles começam a ser olhados com desconfianças pelas pessoas, porque, claro, as pessoas ficam falando, poxa, mas negros bem vestidos, bem arrumados, né? Então começa a ter isso. Tem uma cena em que, por exemplo, 2 músicos eles vão lá num bar comprar uma Coca-Cola para Ma Rainey, e eles chegam no bar e o bar para ver, porque, poxa, negros bem vestidos estão chegando aqui no bar. Então existia todo esse ambiente racista, que inclusive é demonstrado nos relatos do personagem do Chadwick Boseman e também dos outros músicos, e na personagem da Viola Davis, né, a Ma Rainey, que é uma cantora que existiu de verdade, né, que fez sucesso de verdade. Tem essa música, Black Bottom, que é talvez a música mais conhecida, e se não era, agora está sendo a mais conhecida dela. E a Ma Rainey, ela tá contando em algum momento ali que ela é bastante enérgica, ela é bastante rigorosa, ela briga com o produtor, ela exige. Por exemplo, quando eu falei agora que os caras vão lá no bar comprar uma Coca-Cola, porque ela disse, não, eu vou gravar só depois de tomar uma Coca-Cola. E aí os caras não tinham comprado Coca-Cola, e daí dá uma briga e estão gastando tempo e ela se irrita. E em algum momento ela fala, uma fala que é muito interessante, que ela diz o seguinte, ó, eu sei que eu sou um produto, eu sei que eu sou uma pessoa negra, que eles não gostam de negros e que eles só querem minha voz, e assim que eu gravar eu não importo nada para eles, eles já terão minha voz. Então existe toda essa noção aí da questão do racismo, né? Mesmo no norte, como eu estava falando para vocês, também tinha racismo, no sul era muito mais. E tem uma coisa que não foi abordada pelo filme, nem deveria ser abordada, mas eu queria falar aqui, que essa época dos anos 20 é a época do auge da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Gente, anos 20 é quando nós vivemos, entre os anos 20 e 30, ali, uma espécie de ápice daquilo que se chamou de biopolítica, né? Aquelas ideias racistas que envolvem depois o nazismo, o fascismo. E vejam vocês, por exemplo, em 1922, o Mussolini tinha feito a grande marcha sobre Roma. Em 23, o Hitler queria, mas falhou, a grande marcha sobre Berlim. Poucos anos depois, aconteceu a grande marcha sobre Washington da Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan que defende a supremacia WASP, W-A-S-P, White, Anglo-Saxon e Protestant, né? Meu inglês, muito bom meu inglês. Mas basicamente essa ideia de que os brancos, anglo-saxões e protestantes é que são os superiores, né? Uma clara política contra os negros e também contra judeus e outras minorias lá dos Estados Unidos daquele período. Então, gente, é um filme
que não tem como tema central o racismo, mas ele fica a todo momento ali tocando no racismo, falando disso, e a gente vai vendo uma sociedade bastante racista, e a gente entende realmente a ideia da Ma Rainey, que ela compreendia. Eu estou sendo explorada, eu sou negra, eles me consideram inferior, eu só estou sendo valorizada porque eu tenho uma boa voz, né? Ma Rainey, que não é a inventora do blues, ela é chamada de a mãe do blues. O blues já tinha nascido antes, já tinham outros artistas se destacado antes, mas ela fez um grande sucesso naquele momento. Ela serviu tipo uma ponte entre aquele blues que começou no sul e depois começou também a ganhar destaque no norte. Tá, gente? É um filme muito bacana, principalmente para quem gosta de boas atuações, para quem gosta daqueles filmes de personagens assim que conseguem atuar, que conseguem dar profundidade no seu personagem, certo? Se você assistiu o filme, é possível que já tenha assistido, um monte de gente já assistiu. Comenta o que achou do filme, comenta alguma coisa aí de contexto, ou até pergunta se tiver alguma dúvida em relação a questões históricas que o filme aborda, pode perguntar ali que eu vou ter satisfação em responder para você, certo? No mais era isso, todas as sextas voltamos com o Filme História às 18 horas. Tchau!